Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 20. A palavra de Deus, irmãos, nos diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, não será para todo o povo, que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhe servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, conforme ele fora anunciado. Amém. Irmãos, Natal é a celebração da vida. Natal é música. Por isso que nós temos tantos musicais. E se você esteve acompanhando a igreja durante esse mês de Natal, nós pregamos, esse é o 4º sermão que nós vamos pregar, e todos eles são cânticos, são músicas. Lucas, ele coloca música no Natal. A gente vê a expressão latina, o que se popularizou esses cânticos é, primeiro, o mais conhecido talvez, o Magnificat, que é o cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu coração se alegra em Deus, o meu Salvador. O segundo deles, o Benedictus, que foi o cântico de Zacarias, quando ele bendisse ao Senhor depois que a sua voz voltou, depois que ele pôde falar, ele louva ao Senhor. O outro que nós já pregamos, que é o último na ordem, é o Nunc Dimittis, que é o cântico de Simeão, quando ele diz: ao pegar o bebê
salvação. E esse último, o Glória in excelsis Deo, ou Glória a Deus. E aí nós completamos Glória a Deus nas maiores alturas. E é sobre esse cântico que nós vamos falar hoje, o cântico dos anjos, a celebração dos anjos. O contexto é um contexto de recenseamento. Roma estava fazendo o que ela sabia fazer melhor, a saber, cobrar impostos. E não havia boa cobrança de impostos sem recenseamento. E aí César Augusto decreta que todos deveriam ir à sua cidade de origem, sua cidade natal, para recensear-se. E aí, sem saber, ele dá o primeiro passo, o movimento, em algo que modificaria a história, transformaria vidas. É bem possível que ele nunca tenha sabido disso, mas quando ele assinou esse decreto, a profecia estava se cumprindo. É porque o profeta dizia que na cidade de Davi deveria nascer o Salvador. Miqueias diz: se tu, Belém, Efrata, não é de modo algum menor entre cidades de Belém, porque de ti sairá o Salvador, Cristo, o Senhor. Então, ele vai com sua esposa até Belém, que era a cidade de Davi, a cidade onde o rei Davi tinha nascido. E ali nós temos, irmãos, uma das cenas mais emblemáticas do Natal, que nós romantizamos, mas que ela não é uma cena bonita. Todos nós, quando nos preparamos para ser pais, mães, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Isso se enche ou se reveste de maior atenção quando é o primogênito, a primogênita, porque é a nossa primeira vez. E a gente quer fazer o quarto, a gente quer ter o melhor berço, o melhor enxoval. Está nascendo o Salvador, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a declaração que o Evangelho nos dá é que não havia lugar para eles na hospedagem. E eles nasceu, envolveu em faixas e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedagem. Quantas vezes José deve ter batido em portas e contado a sua história, quem sabe feito derramar o seu desespero: olha, minha esposa está prestes a dar à luz. Afinal de contas, que marido não fica angustiado ou a flor da pele quando a esposa diz: é agora, é agora, a bolsa estourou, é agora. Normalmente elas ficam mais calmas do que nós. Nós imaginamos José batendo porta, no meio do seu desespero, depois de tantas experiências com Deus, a visita de um anjo, e ele sempre ouvindo: não há vaga, não há lugar, estamos lotados. E talvez algum dono de hospedagem tenha dito: olha, eu entendo o seu desespero, a gente tem vaga, mas tem lá o estábulo, tem um lugar onde os animais ficam. Não é o melhor, mas é mais quente do que a rua. E José vai para lá. E a manjedoura é o lugar onde os animais comiam. É ali que é o berço do Senhor Jesus. Maria estava dando a luz ao seu primogênito. Mas sabe de uma coisa? Jesus não era só o primogênito de Maria. Se você abrir a sua Bíblia, consultar no Colossenses 1,15, você vai ler assim a respeito de Jesus: ele é o esplendor da glória, ele é o primogênito de toda a criação. Era o primogênito de toda a
era o primogênito, o primeiro de todos. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse céu, ele já era, ele já existia. Estava vindo à terra e não encontrou lugar. É verdade que ele ainda bate em muitos corações, a porta de muitos corações. Como nós vemos lá em Apocalipse 3,15 ou 3,20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu ouvirei, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que hoje a sua voz não seja como as vozes que José ouviu. Não há lugar. E por que não havia lugar? Talvez pelas mesmas justificativas que você dá hoje. Não havia lugar porque as hospedarias estavam cheias. Não era um ato de maldade em si. É porque as hospedarias estavam cheias. O decreto foi para todo mundo. Estava tudo num grande alvoroço. E pense bem, não é essa a desculpa que nós damos também? Porque não há lugar para Jesus no coração. É porque eu estou muito ocupado. É porque eu estou com muitas atividades. É porque eu estou muito cheio de tantas e tantas coisas que não há espaço. Talvez depois, quem sabe, em outra hora, volte mais tarde. Mas essa não é a omissão para José, para quem estava com a esposa à porta de dar à luz, às vésperas de dar à luz. Essa também não é uma opção para você. Mas Jesus quer entrar hoje no seu coração. E aí a história continua. Lucas diz: havia naquela mesma região pastores que guardavam os seus rebanhos nas vigílias da noite. O nascimento do primogênito de Deus, o primogênito de toda a criação, seria humildade. Humildade que ia acompanhá-lo, ia se consumar na sua morte, e morte de cruz. Mas ela não seria, o seu nascimento não passaria despercebido, não passaria em branco. E aí, aqueles anjos aqueles pastores são visitados. E mais uma vez, nós romantizamos a cena. Como os pastores ao redor do deserto. Os pastores, na verdade, irmãos, naquele tempo, algumas explicações podem ser dadas. Por que os pastores? Por que não alguns reis? Por que não os sacerdotes? Por que não algum fariseu? Por que não uma outra família mais abastada? Ou um outro grupo de profissionais? Por que os pastores? Alguns dizem que era para remontar ou reportar-se a Davi, que era pastor. Quando o profeta Samuel vai contigo, ele está pastoreando as ovelhas do seu pai. A outra explicação é uma explicação que tem a ver com o contexto do nascimento de Jesus. Naquela época, os pastores eram, na verdade, párias da sociedade. Os pastores, religiosamente, eram considerados impuros. E você não precisa fazer muito esforço. Por quê? Para saber por quê. Ora, eles estavam nos campos, nas vigílias da noite, guardando os seus rebanhos. Eles viviam uma vida ali acampados no campo, praticamente. E eles não tinham tempo, eles não iam fazer aquelas purificações rituais, oferecer os sacrifícios normais da lei de Israel, da lei judaica. Logo eram considerados impuros, imundos. Alguns equiparavam os pastores, na verdade, aos leprosos. Abaixo dos pastores, em termos de rejeição, só estavam os leprosos. Tão sério era isso, que eles eram considerados gente não digna de confiança. Alguns eram realmente trapaceiros, ladrões,
não era válido no tribunal. Aí o anjo resolve aparecer justamente a esse tipo de gente, a esse tipo de pessoa, a esse tipo de gente rejeitada, marginalizada, excluída, para dizer que desde o início, Jesus não veio apenas para um grupo seleto, ele veio para todos. E se você pergunta, mas eu não sou digno, a resposta que nós damos é: realmente você não é digno. É como eu não sou digno, como ninguém não é digno. Mas louvado seja o nome de Deus, porque ele veio justamente para os dignos. Ele não veio nos chamar justos, mas pecadores ao mundo. E a primeira palavra que o anjo diz para aqueles pastores é: não temas. Por quê? Porque uma visão angelical, a visão de Deus, sempre foi uma visão aterrorizante. Alguns dizem, Isaías, caiu aos seus pés, João, melhor dizendo, vai dizer, caiu aos seus pés como tivesse morto. Isaías, lá no capítulo 6, vai dizer: ai de mim que sou pecador, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que o anjo diz é: não temas. Eu trago novas de salvação, boas novas, de alegria. Eu vos trago. Eu trago para vocês, pastores, rejeitados, excluídos, impuros cerimonialmente, afastados, estão guardando seus rebanhos da vigília da noite. Eu trago para vocês. E essas boas novas de salvação será para todos. E aí, se os pastores precisavam ouvir temas quando o anjo apareceu, imagine agora quando apareceu uma milícia, um grande coro angelical, que estavam fazendo isso à eternidade. Na eternidade eles louvavam a Deus. Desde os tempos eternos, eles louvavam a Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Louvavam a Jesus. E eles vêm louvar Jesus agora na terra. Glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus nas maiores alturas. É o que os anjos cantam. É o que nós precisamos cantar. E paz na terra aos homens, a quem ele quer. É por isso que Jesus nasceu. É por isso que o Verbo se fez carne. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer bem para você. Deus te ama. Deus quer te dar paz. É por isso que Jesus nasceu. É por isso que nós hoje relembramos e celebramos o Natal. Aquilo que começou na manjedoura terminaria na cruz, no túmulo vazio, na ressurreição. Mas o início, a entrada na história humana foi justamente ali, naquela manjedoura. Quando os anjos somem, param de cantar, aqueles pastores têm uma atitude. Então o Natal fala também de atitude. O Natal fala de decisão. O anjo tinha dado para eles um sinal muito fácil, não dava para confundir, porque ele falou assim: olha, vocês vão encontrar um menino deitado numa manjedoura. Se ele falasse: vocês vão encontrar um menino num quarto, um berço, ali num cestinho, arrumadinho, eles podiam encontrar em Belém várias crianças assim. Agora, na manjedoura, lá com os animais, deitado ali na manjedoura, eles só podiam encontrar, não tinha como confundir. E aí, quando os anjos saem, a atitude deles, eles entreolham-se e diz:
vamos ver, vamos conferir, vamos ver essa boa nova que Deus nos fez saber. E eles foram apressadamente. Uma atitude que mostra urgência. E quantos hoje, depois de tantas mensagens, depois de mais de 12.000 anos de história, continuam de maneira muito lenta, muito vagarosa, para aceitar Jesus como Salvador? Vamos ver agora, apressadamente. Todo encontro com Jesus exige também renúncia, porque diz o texto que eles deixaram os seus rebanhos. Pastor, ordinariamente, normalmente, em condições normais, jamais faria isso, jamais. Mas algo excepcional, um milagre estava acontecendo. Eles deixaram os seus rebanhos e foram ver aquilo que era melhor, aquilo que era mais importante. Eu sei que você tem muita coisa boa na sua vida. Eu sei que você tem muita coisa importante para fazer. Mas eu tenho certeza que o mais importante é você estar com Jesus, o Salvador. E foi isso que os anjos anunciaram. Para nasce Cristo Jesus, o Senhor, é o Salvador e Senhor. Eles foram encontrar e começaram a falar de tudo que eles tinham visto, de tudo aquilo que eles tinham ouvido. Uns creem prontamente, como Maria creu. Mas tem algumas coisas que nós precisamos fazer como Maria. Diz o texto que Maria guardava tudo aquilo no seu coração. Eu não entendo tudo. Eu não preciso desvendar todos os mistérios. Na verdade, enquanto estivermos aqui, vamos estar numa caminhada. E algumas verdades, algumas revelações, grandiosas demais para a gente entender, a gente vai guardando no nosso coração. Mas nós cremos em Jesus, o Salvador. E olha como eles voltaram. Eles voltaram cantando e louvando a Deus por tudo aquilo que tinham visto e ouvido. Os pastores voltaram, dando glória, louvando a Deus. Os anjos tinham ensinado, e os pastores aprenderam. E nós precisamos aprender também. Depois que nós encontramos Jesus, toda a nossa caminhada é louvando e adorando a Deus. É Agostinho que disse que a vida do crente deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. Um aleluia da cabeça aos pés. O outro diz que o nosso pé direito diga glória, o nosso esquerdo diga aleluia. E não importa a ordem, tá? Que um diga glória, outro diga aleluia. E assim seja a nossa caminhada nessa vida. Porque Jesus nasceu. Por que ele nasceu? Porque Deus te ama. E é isso que nós lemos em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe, rica